obrigada pela presença. Nosso café com especialistas da tarde tem a presença do Dr. Ezio Pacheco e do Dr. Eduardo Rodrigues, eles são fisioterapeutas e alunos do Laboratório Lean da USP. Na palavra, o tema hoje, agora à tarde, é monitorização do esforço muscular na ventilação mecânica assistida, como e por quê? Obrigado. Boa, então a gente vai conversar um pouco sobre avaliação do esforço de diferentes formas. Então a gente vai falar um pouco sobre as medidas mais invasivas de medida de esforço, que dependem do catéter esofágico. A gente vai falar sobre medidas simples que podem ser feitas à beira do leito, no ventilador mecânico. E a gente vai falar um pouco também sobre alguns índices novos que o Brina tem como agora equipamento e vai ser lançado, que é o Mechanical Power e o índice de energia dispersada para o pulmão. Então a gente vai conversar um pouco agora. Eu acho que isso aqui é uma coisa que não vem ao caso, porque o único conflito de interesse que a gente, a técnica, tem aqui é a vontade e o entusiasmo de divulgar um pouco de ciência e falar um pouco sobre algumas tecnologias que ajudam a gente na beira do leito. Se a gente parar para pensar em ventilação mecânica, tudo em ciência e tudo em medicina ao longo dos anos evolui, e a nossa cabeça precisa mudar com o tempo. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque para vocês terem uma ideia, a síndrome do desconforto foi descrita pela primeira vez em 1969. Em 1972, uma das pessoas que entendia muito sobre ventilação mecânica publicou na maior revista do mundo de medicina até hoje que a gente deveria usar de 12 a 15 ml por quilo para os pacientes e deveria usar uma pipa entre 5 e 10 para todo mundo. A gente mudou tanto a cabeça desde então que não é possível que a gente não continue mudando. Então eu acho que ventilação mecânica, assim como a medicina o tempo todo, e a gente fala o tempo todo de duas coisas: medicina baseada em evidência e individualização do tratamento. Então, como é que a gente pode pensar que a gente não precisa monitorizar o paciente de uma forma individual? Se a gente sabe que o tratamento é individualizado, 6 ml por quilo, como o professor Greco falou de manhã, não garantem uma ventilação mecânica do primeiro ao último dia do paciente, porque isso é genérico, isso não é individualizado. Então, a ventilação mecânica também requer essa individualização. E como que a gente individualiza? Monitorizando. Cada paciente vai precisar de um suporte, cada paciente vai ter o seu esforço titular para que ele consiga sair da ventilação mecânica o mais rápido possível. A gente sabe dos efeitos do tempo de terapia intensiva e de ventilação mecânica. E, obviamente, a gente sabe que quanto mais tempo esse paciente ficar na UTI, mais força muscular ele vai perder. Mais difícil é recuperar essa força muscular e mais difícil é que ele consiga sair do ventilador mecânico. Existe uma grande diferença entre respirar espontaneamente e respirar em ventilação mecânica. Quando a gente olha para esses dois pacientes aqui, essa é uma história legal porque a medicina nos anos 70 era um pouco diferente do que é hoje, e nessa época, o Redenstierner, que era o professor de medicina, entubou um paciente dele. E eles fizeram um exame de imagem do paciente extubado e intubado. E se a gente olha para cá, é o mesmo paciente. Mas percebam como as dinâmicas de respiração são extremamente diferentes. Esse cara aqui está respirando espontaneamente. Se eu botar meu dedo aqui como referência, a gente pode ver que o diafragma traciona para trás, levando o pulmão e fazendo pressão negativa para o ar entrar. E aqui, se eu botar meu dedo, a gente percebe que o diafragma praticamente não mexe, porque isso aqui é o ventilador empurrando o ar para dentro do pulmão. Então isso é o principal ponto pelo qual a gente precisa monitorizar o paciente. Estar ventilado mecanicamente não tem absolutamente nada a ver com estar respirando espontaneamente. Então são dinâmicas completamente diferentes. Então por isso a gente precisa monitorizar esse paciente. De forma não invasiva, eu consigo perceber se o paciente está fazendo muito ou menos esforço, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Uma das coisas que vocês podem ver, que, como o Éder falou, a mesma pessoa, sem nenhum tipo de patologia associada, apenas com a intubação e a transição da ventilação mecânica controlada para assistida, ele já forma uma área de colapso nessa região posterior e uma área de provável hiperdistensão nessa região anterior. Então, a única diferença que teve aqui foi a transição da ventilação controlada para a ventilação assistida. E por que, por exemplo, esse paciente aqui desenvolve uma atelectasia simplesmente por estar ventilado mecanicamente? Pelo efeito da gravidade. Então, o efeito da gravidade na pressão superimposta do pulmão, como o professor Marcelo mostrou na aula de corona lá de manhã, ela interfere na dinâmica da ventilação desse paciente. Olhem, por exemplo, o exemplo desses 3 pacientes. E percebam ali no primeiro o padrão respiratório desse paciente e como ele é abdominal. Olhem para o segundo paciente e olhem para o tórax dele na região do externo. Olhem como o esforço muscular dele cria um vácuo que chega a puxar o externo para dentro. E olhem para esse terceiro paciente, que não é um paciente que tem um IMC alto, e ainda assim tem um padrão respiratório abdominal. Então, assim, ele tem uma fraqueza muscular do diafragma tão grande que ele está usando a barriga para auxiliar e recrutar músculos e ajudar ele a respirar. Isso desmistifica um dos primeiros conceitos que a gente tem. Ventilação espontânea não é sempre melhor que ventilação controlada. Então a gente sempre aprende isso desde a faculdade. Quanto mais cedo o cara tiver em suporte, melhor. Isso é mentira. Porque se ele tiver um padrão respiratório que não é adequado
ele vai produzir lesão pulmonar induzida pelo ventilador e pelo esforço dele. Por isso eu preciso monitorizar o esforço. Quando a gente olha para a equação do movimento, por exemplo, dos gases respiratórios, a única diferença da ventilação controlada para a ventilação assistida é que o volume corrente produzido e mostrado pela monitorização do ventilador e ventilação assistida é a força que o ventilador faz para empurrar o ar, que é a pressão de suporte, e a força que o diafragma faz para puxar. Então elas se somam. Quando eu tenho um paciente em ventilação assistida, eu posso ter uma pressão de suporte de 12 e um volume corrente de 800. Eu não sei, se eu não medir, quanto é do esforço do paciente e quanto é do suporte do ventilador. Eu só sei que essas forças elas se somam e elas geram um volume corrente um pouco mais alto. Um exemplo que eu sempre acho muito legal é esse do professor Takeshi. O professor Takeshi Yoshida, ele pegou coelhos e ele induziu lesão pulmonar nesses coelhos que estavam respirando espontaneamente. E tudo que vocês veem em verde é lesão pulmonar. Tudo que vocês veem em azul é ar. O que ele fez? Ele pegou o coelhinho que estava respirando incontrolado e passou para a pressão de suporte. O que acontece? A região airada do pulmão aumenta. Por que ela aumenta? Porque agora é a força do diafragma mais o ventilador, o volume corrente aumenta. Só que o que aconteceu com esse coelhinho 24 horas depois, respirando, fazendo muito força? Ele produziu uma inflamação que piorou a complacência e destruiu o alvéolo, causando edema alveolar. O que acontece? Porque o aumento da pressão negativa do diafragma, que é uma bomba de vácuo, quando o diafragma contrai, ele faz com que o ar entre para dentro do pulmão, mas ele faz com que o sangue venha para a região do tórax. Quando o sangue vem para a região do tórax, se a pressão hidrostática transvascular aumenta a ponto de ir para o interstício, o espaço que ela tem para entrar é o alvéolo. Então, por isso que o tórax ele é uma bomba de vácuo. Isso pode produzir lesão pulmonar induzida pelo próprio esforço do paciente. E é por isso que a gente precisa monitorizar isso. Talvez uma das medidas mais legais que a gente tenha para monitorizar isso seja a pressão esofágica. A pressão esofágica é um catéter, igual esse aqui, a gente vai fazer uma demonstração, só que no paciente ela fica dentro do esôfago. Então esse catéter tem um balãozinho aqui e a gente conecta aqui, de forma não invasiva. Só a título de curiosidade, também é uma sonda de alimentação. Então não é uma sonda que eu adiciono ao paciente. Ele será nutrido por ela e ainda assim, através desse balão, eu posso monitorizar o esforço que esse paciente tem. Preste atenção como aqui ela está fora do pulmão, certo? Então aqui dentro a gente tem o pulmão num sistema fechado, essa cuba seria a caixa torácica do paciente e o balão esofágico está medindo a pressão extra fora do alvéolo, que no paciente seria a pressão pleural. Só que ele fica inserido dentro do esôfago, no terço inferior do esôfago, porque quando o diafragma contrai, ele gera uma pressão negativa que é sensível a essa alteração do balão. Então o balão consegue medir a pressão pleural mesmo estando no esôfago pela proximidade anatômica que ele tem. A partir disso, eu consigo medir o esforço do paciente. Bom, não é tão simples, senão definitivamente todo mundo usaria em todo lugar. A pressão esofágica é um pouco tinhosa. Primeiro, porque eu preciso definir qual é o melhor volume para aquele balão. Eu não vou falar exaustivamente sobre isso, mas só é importante dizer que quando a gente usa um valor muito pequeno, a medida da pressão esofágica pode subestimar o esforço do paciente, e quando eu uso um volume muito grande, ela pode superestimar. Em geral, todo mundo recomenda usar mais ou menos 4 ml. Os italianos publicam muito sobre pressão esofágica e eles usam em média 4 ml. Porém, o ideal é individualizar esse volume para que eu consiga achar o melhor ponto para aquele paciente. Então isso também deveria ser individualizado. É muito legal porque os ventiladores estão começando a incorporar essas medidas. Uma das formas de saber, e a mais importante talvez, se o balão está no lugar certo, é uma manobra chamada de Baydur, que é uma manobra para entender se o balão está no lugar certo. E olha, por que isso funciona? Percebam assim, eu tenho caixa torácica, eu tenho um catéter esofágico aqui dentro. No paciente, se a gente faz uma compressão do tórax numa pausa expiratória, e eu estou num sistema fechado, essa perturbação, ela oscila entre todo o gradil costal, pulmão, pleura e etc. Porque está tudo fechado. Se eu pegar aqui agora e fizer uma manobra para entender se o balão está no lugar correto, o ventilador me ajuda a fazer isso também nos pacientes. Então, se eu colocar aqui manobras, medições, e eu for até a pressão esofágica, manometria esofágica, eu vou fazer agora o ventilador vai automaticamente fazer uma pausa expiratória e o Eduardo, através desse pulmão de cima, que é o diafragma, vai gerar uma perturbação. Aí eu já vou explicar o que vai acontecer depois. Então a gente vai começar, eu vou dar um iniciar aqui. Percebam que agora o ventilador abriu aqui em cima, pressão de via aérea e pressão esofágica, certo? Quando eu der iniciar, o ventilador faz uma pausa expiratória, o Eduardo vai fazer uma oscilação, que percebam como ela é similar entre as duas curvas, e o ventilador está medindo a relação que existe. Olha, como é que eu sei que esse balão está no lugar correto?
Porque se ele está no lugar correto, quando eu pressiono o tórax do paciente, essa perturbação vai sendo transmitida através da caixa torácica, da pleura, alvéolo, esôfago, tudo que está fechado dentro desse circuito. Porque nesse momento da manobra de Baiduri, o ventilador está numa pausa expiratória. Em geral, o catéter esofágico está bem posicionado quando esse valor aqui vai de 0,8 a 1,2. Porque, do ponto de vista da literatura, esse gold standard tem uma tolerância de erro de 20%. Tá? Se eu coloquei aqui e deu 0,92, o catéter está no lugar certo, eu posso dar um continuar. Quando eu olho para a tela do ventilador, agora eu tenho pressão de via aérea, pressão esofágica e pressão transpulmonar. Essa curva aqui, as três curvas são muito parecidas, e de fato elas são. A pressão transpulmonar é a pressão da via aérea menos a pressão esofágica. E isso gera essa curva aqui. Por isso que ela é ligeiramente diferente, porque ela é diferença. E elas nunca vão ser iguais, porque elas estão sendo medidas em lugares diferentes. E aqui eu tenho a curva de fluxo. O ventilador mecânico me dá algumas informações. Por exemplo, a pressão de platô transpulmonar, a pressão transpulmonar expiratória, a pressão transpulmonar, a driving pressure transpulmonar, a complacência do pulmão e a complacência da caixa torácica. Em geral, a complacência da caixa torácica varia muito pouco. Em humanos adultos, ela é cerca de 200, mais ou menos. E ela varia muito pouco. Quando a gente muda a posição do paciente na cabeceira, ela pode variar, mas nada demais. Todas essas medidas, através do catéter esofágico, me ajudam a entender se esse paciente está fazendo muito ou pouco esforço. Quando o paciente está numa situação totalmente controlada, a esofágica é idêntica à pressão da via aérea. Por quê? Porque é uma pressão sendo propagada para dentro de um circuito fechado. Quando o paciente faz esforço diafragmático, essa pressão tende a ficar mais negativa. Ou seja, a pressão transpulmonar vai ser a força negativa que ele faz para respirar, mais o suporte que eu estou dando pelo ventilador. Então isso é a variação da driving pressure transpulmonar dinâmica. E eu consigo avaliar o quanto de driving pressure total esse paciente recebe. E isso é importante. Dar suporte ventilatório só é benéfico para o paciente quando reduz o esforço. Se você não reduz o esforço, você está aumentando a driving pressure total que ele recebe. Porque parte a força negativa que ele faz para respirar, vamos supor, menos 10. Só que se eu dou mais 10, é 20 que está gerando aquele volume pulmonar. Então isso é super importante de monitorizar, porque na beira do leito eu posso ter um catéter esofágico, o paciente está em não invasiva. Se eu coloco suporte não invasivo, eu preciso ter um custo-benefício. Olha, eu aumentei o suporte em 10, mas eu tive uma redução de esforço compatível e que vale a pena trocar nessa situação. Então por isso que é importante monitorizar isso o tempo todo, tá? Então agora, uma das coisas legais é que o ventilador incorpora o Baiduri. Então através do ventilador eu consigo saber se o catéter está bem posicionado ou não. Antigamente a gente não tinha isso e era um dos motivos pelos quais as pessoas tinham tanta dificuldade de usar a pressão esofágica. E a transmissão que ele faz em relação à pressão das vias aéreas e à pressão esofágica vai estar sempre relacionado... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Vai estar sempre relacionado a essa relação que você colocou. Então, por exemplo, se ficou 0,91 agora, a relação entre variação da pressão das vias aéreas e a pressão esofágica vai estar sempre relacionada a 0,91. Então, por exemplo, se a pressão esofágica variou 10, a pressão das vias aéreas vai variar 0,9,1. Sempre nessa relação. E através da pressão esofágica, a gente consegue ter várias outras coisas. A gente consegue analisar as sincronias, consegue, através, por exemplo, da pressão transpulmonar respiratória, saber qual é a PIP mais adequada para a gente ventilar os nossos pacientes. E a PIP, ela parece ser ainda a grande zona nebulosa para a ventilação mecânica, porque a gente sempre fala tanto em individualização e parece que ninguém consegue achar a famosa PIP adequada, né? A PIP individualizada. Mas estudos que estão sendo desenvolvidos agora sugerem que talvez a pressão transpulmonar respiratória seja a resposta para isso. Mas aí eu pergunto para vocês, se você não tem um catéter esofágico na sua unidade, ou acabou, o hospital ainda está comprando, existe alguma outra forma da gente tentar quantificar o esforço ventilatório do nosso paciente? Um de cada vez? Não precisa todo mundo brigar para responder? Existe? Existe sim. Existem várias outras manobras que a gente pode fazer no próprio ventilador mecânico, e aí eu acho que eu posso garantir que o ventilador vai ter na UTI de vocês, que a gente consegue tentar estimar o quanto que vai estar de esforço muscular no nosso paciente. A primeira é o Pressure Muscle Index, ou o índice de pressão muscular. Ele se baseia através de uma pausa inspiratória que você faz no ventilador e ele pega o relaxamento da musculatura respiratória. Pensa, a gente está respirando agora, todo mundo aqui está respirando por pressão negativa. Pressão negativa porque se convenciona que a pressão atmosférica ao nível do mar é zero, não sei isso aqui em Curitiba a gente está no nível do mar, mas ao nível do mar a pressão atmosférica é zero. Quando a gente contrai a musculatura,
a nossa pressão cai abaixo da atmosférica, consequentemente, qualquer número abaixo de zero fica negativo. E aí a pressão cai, e quando a gente começa a relaxar essa musculatura, a nossa caixa torácica tende a voltar para a sua posição normal, para a sua posição de repouso. Será que passa aqui? Passa. Está passando. E aí, o que acontece? Ele vai pegar, o ventilador, ele vai pegar a força muscular relaxando. E aí você consegue estimar mecanicamente como a pressão de platô menos a pressão de pico. Como assim? Deixa eu tentar dar play aqui. Já foi? Só passa. Então, a gente aqui está ventilando o ventilador, faz uma pausa inspiratória. Nessa pausa inspiratória, percebe que a pressão de platô está acima da pressão controlada. A gente está ventilando em PCV, subiu. Por que subiu? Pelo que o Éder falou. Agora, a gente tem a pressão das vias aéreas, mais a pressão do músculo sendo contraído. Eles se somam. Por isso que às vezes a gente tem... Às vezes não. Na maioria das vezes a gente tem um paciente com IPCV. Eu acredito que a maioria ventila nesse modo ventilatório, fazendo na controlada 500 ml. Quando ele começa a acordar, com o mesmo delta de pressão, o volume aumentou. Porque o músculo agora está trabalhando. E é aqui que a gente pegou... Tu pode me interromper, não? E aqui exatamente a gente está pegando esse recolhimento da musculatura e a gente consegue saber o quanto de esforço está dando. E, matematicamente, eu pego esse valor, que aqui está dando 31,2, e tira com a pressão de platô, que seria... 20. Aqui a gente está com 20. 12 de PIP, 12 mais 20. 8, 20. Então a gente teria aí 32 menos 20, 12. A gente teria um índice de pressão muscular de 12 centímetros de ar. A literatura diz que se a gente ventilar de 2 a 6, sugere que a gente está dando uma normoassistência. A gente não está dando nem muito nem pouco. A tendência é que se a gente dá muita ajuda para o músculo, ele vai trabalhar pouco. E se a gente der pouca ajuda para o músculo, ele vai trabalhar muito. Então, se o músculo está trabalhando muito, a tendência é que a PMI suba. Se o músculo trabalhar pouco, a tendência é que a PMI caia. Esse degrau, ele é sempre a diferença em relação ao que o ventilador mandou e o que o paciente fez de excedente. Só que na inspiração, quando você faz a pausa, o ventilador bloqueia as duas válvulas. Quando o recolhimento da caixa torácica age, ele age contra a pressão do ventilador, que agora é um sistema fechado. E por isso a pressão sobe. Quanto mais ela subir, maior é o excedente, maior é o excesso em relação ao suporte que o ventilador deu. Então aquilo que sobrou é a força muscular que o paciente faz. Não é uma medida fácil. Apesar de ser muito tranquila de fazer através do ventilador mecânico, que é só fazer uma pausa inspiratória e esperar o tempo acontecer, dependendo da forma que eu tenho essa onda, então ela pode nunca chegar num platô, ela pode demorar muito para chegar num platô. Isso é o que a gente considera de medidas inadequadas. Então por isso que é importante entender como monitorizar. Não é só fazer uma pausa INS. Dependendo de como é o recolhimento elástico, vou dar um exemplo, um paciente que está em uma crise de broncoespasmo, que tem um atraso da saída do ar, por exemplo, vai fazer com que esse platô demore muito para chegar. E aí talvez seja uma medida não confiável. Tá? Eu começo até aquele Pendeluft clássico, que é causado por diferentes resistências em diferentes anexos alveolares. Tá? Então, apesar de ser simples, não é fácil de interpretar. É só fazer uma pausa INS. O degrau é o excedente, a diferença entre platô e o pico que teve no segundo degrau é a PEMUS. Só que eu preciso de um platô estável. Tá? A gente vai tentar fazer um agora. Pô, se vocês puderem vir para cá, só para vocês pertinho aí. Entenderem um pouquinho. A gente tomou banho, podem chegar um pouquinho mais perto? Eu acho que nessa hora não tem ninguém ainda. Então o que é que vai acontecer? Vai narrando aí, Ana. A gente está ventilando o paciente normalmente, então a gente está ventilando a cuba, né? Caixa torácica, pulmão e a pleura, que é onde está o catéter. Aqui é como se fosse o diafragma. Se ele faz pressão negativa aqui, gera pressão negativa na cuba. Se ele empurra, gera pressão positiva aqui. Ou seja, se ele empurrar o excedente, esse ar vai sair ali. Então, se eu fizer uma pausa inspiratória aqui, através do ventilador, e ele fizer isso, percebam que a gente tem um pequeno degrau ali. Se eu pedir para o Eduardo fazer mais forte, vamos ver se a gente consegue uma curva um pouco melhor. Vai. Aí, perfeito. Então, olha só. Não quebrei dessa vez. Quando o Eduardo não fez força e não fez uma pausa inspiratória, a única coisa que aconteceu aqui é o platô do ventilador. 10 de PIP mais os 15 de pressão controlada. Quando teve um ciclo que foi assistido, o ventilador mandou o mesmo platô, só que quando ele fez a pausa expiratória, o excesso de volume que o Eduardo gerou aqui foi contra o sistema. E por isso a pressão dentro do sistema aumenta. Esse excesso, essa diferença, é então a força que o paciente fez para respirar. Tá? Então isso aqui é um platô perfeito, mas obviamente no paciente de UTI isso nem sempre acontece. Pense assim, pressão transpulmonar, pressão nas vias aéreas menos a pressão pleural. Se a gente, por exemplo, está na ventilação mecânica controlada, não tem pressão pleural, o paciente está bloqueado, digamos assim, é pressão nas vias aéreas menos zero. Ou menos algum valor que possa ter na pressão pleural. Mas quando a gente está contraindo a musculatura e a gente negativa isso, fica pressão menos um valor. Menos com menos dá mais, então essas forças se somam. Por isso que vai lá para cima. Então,
Valor de referência que a gente tem para o PMI, 2 a 6 centímetros de água. Se ele passa acima de 6 centímetros de água, a gente está dando uma subassistência. O paciente está contraindo muito forte a musculatura. Se esse PMI está muito baixo, a gente está dando muita assistência para o paciente, então essa musculatura está mais acomodada. Ela começa a, por exemplo, sofrer atrofia por desuso. Seria mais ou menos isso. Tem uma coisa curiosa, assim, para mostrar como a gente demora para, na prática, fazer as coisas acontecerem. O primeiro paper que descreveu essa medida é de 1998. A gente tem pausa inspiratória em todo o ventilador desde então, porque os trabalhos de 98 já mediam platô. E a gente nunca usou isso para avaliar o esforço muscular do paciente. Então a gente só está olhando para uma medida que tem há mais de 30 anos de uma forma um pouco diferente. Tá? E aí, vamos passar rapidinho aqui só para mostrar, mas isso, existem vários estudos que correlacionam isso com a pressão transpulmonar, que é conhecido como pressão transpulmonar, produto pressão tempo, que é o que a gente tem como padrão ouro para análise de esforço muscular. Então, se a gente quiser ir um pouco mais além, a gente tem a pressão de oclusão das vias aéreas. Aí, nesse caso, a gente não está fazendo agora uma pausa inspiratória, a gente vai fazer uma pausa expiratória. E aí, nesse caso, pela manobra da pausa expiratória, o vídeo está automático, eu acho que não. Vamos lá. Pela manobra da pausa expiratória, a partir do momento que você aperta o botãozinho de pausa ex, a pressão vai ficar lá na PIP. E aí, a gente tem um esforço da musculatura respiratória, a pressão das vias aéreas cai. Por quê? Porque a gente ventila com pressão negativa, então a tendência é ela cair, e aí ela vai sair de um valor, por exemplo, da PIP aqui, que está em 9 centímetros de água, até um valor que a gente vai ver qual é, que nesse caso aqui foi menos 11. Então, o que é que acontece? Ele saiu de 9 e desceu até menos 11. Então, foi de 9 para 0, 9, de 0 para menos 11, 11. Então, a gente teve o quê? Uma variação de pressão no sistema respiratório de 20 centímetros de água. Então, a gente teve uma POC de 20 centímetros de água. E dá para a gente fazer aqui também na máquina. Vamos tentar fazer? Sem quebrar. Agora, a única coisa de diferente que a gente vai fazer, o Eduardo vai atuar de novo no diafragma, desse pulmão que a gente tem aqui, só que em vez de fazer a pausa inspiratória e pegar o excedente, o paciente vai estar na PIP e no próximo ciclo que o ventilador ia disparar, como eu vou segurar a pausa ex, ele vai bloquear as duas válvulas e o Eduardo vai fazer uma força negativa contra. É isso que a gente vai medir. O ventilador, apesar de não estar mandando ar, dentro do sistema, ele está lendo essa pressão. A pressão negativa, a POC, ela é muito parecida com a esofágica, por exemplo. Porque ele capta exatamente a força negativa que o paciente faz para respirar. Então, se a gente não quebrar o negócio ali, a gente vai fazer uma pausa expiratória e quando o Eduardo puxar, a pressão cai. Tá vendo? Depois a gente pode melhorar a escala. Vamos fazer de novo, Dudu? A gente faz uma pausa expiratória e a pressão cai. Tá vendo? Imediatamente após fazer a pausa, o ventilador já bloqueia a tela para que a gente consiga ver essa medida um pouco mais de perto. Se eu der um pouco mais de zoom, eu consigo ver exatamente qual é o valor negativo que eu tenho aqui. Ups. Acho que eu consigo, né? Vocês entenderam, não foi? Caiu, a gente pegou de lá para cá. Aí, foi, beleza. O que a gente precisa pegar aqui? O nadir da curva. Então, o ponto menor da curva, o ponto mais negativo, é o que me interessa. Vamos supor aqui, ele saiu de uma PIP de 10 e ele foi até menos 6. Ou seja, menos 6. Isso? Até 6. Ah, desculpa, foi até 6. Aí, ele saiu de 10 e foi até 6. Então, ele fez uma pressão negativa de 4 centímetros de água. Certo? Esse é o valor da POC, da pressão de oclusão. Tá? Professor. Então, essa é a medida da pressão negativa que ele fez aqui. Esse é o valor que me interessa. Agora, esses 4. Esses 4 centímetros de água é a PEMUS do paciente? Não. A gente precisa fazer uma correlação que normalmente fica ali em torno de 75% do que a gente tem através da variação do catéter esofágico. Isso virou uma constância através do trabalho do Bertone. Foi exatamente essa análise que ele fez aqui. Fez uma pausa expiratória, a contração da musculatura respiratória faz com que a pressão respiratória caia e há uma boa correlação disso tudo. E aí, então, a gente pensa no seguinte, eu tenho duas formas de avaliar. Se eu tenho o catéter esofágico, que é tido como padrão ouro, mas que poucas pessoas sabem utilizar, beleza, eu posso usar. Mas se não, eu tenho duas formas de avaliação. É a PMI com a pausa inspiratória e o POC com a pausa expiratória. Cada um tem a sua característica. A gente poderia gastar muito tempo para poder explicar cada uma delas, mas o que acontece? A pausa inspiratória, a PMI, ela tem 3 características. A primeira é, ela exclui a pressão resistida, porque a gente tem um sistema resistido no nosso sistema respiratório e a PMI ela não pega isso. Ela exclui caso o teu paciente esteja usando a barriga para respirar. Como o Éder falou, por exemplo, se eu aperto aqui, ó, apertar é aumentar a pressão, eu disparo a máquina.
Existem muitos casos em que o paciente ele usa a musculatura expiratória para ajudar a respirar em caso de desconforto respiratório. E a PMI não pega se a gente usar, por exemplo, a barriga para respirar. E ela subestima o risco de lesão pulmonar exatamente por esse contexto. Já a POC é o contrário. A gente tem a pressão resistida, a gente tem o esforço da musculatura expiratória para isso, a gente tem uma boa eficiência neuromecânica do diafragma e a gente consegue hiperestimar. Então, ele subestima, o outro ele hiperestima. E onde é que está o melhor? Aí no meio. Infelizmente, a gente ainda não tem como precisar, através dessas duas técnicas, qual é o melhor valor. Mas é importante fazer as duas medidas porque elas se correlacionam. É difícil que uma esteja dizendo que você está dando subassistência e a outra dizendo que você está dando uma superassistência. Elas servem e se complementam para você entender, olha, quando eu fiz uma pressão de oclusão, o paciente está fazendo um super esforço. E aí, quando você faz uma PMI, também dá um valor para você que dá confiança de entender. Não, realmente, ele está fazendo muito esforço. Então, elas se complementam de formas diferentes. Tá? As duas medidas são importantes. E é importante dizer que os ventiladores evoluíram com o tempo. Antigamente, os ventiladores só deixavam fazer pausa ins e pausa ex em modos controlados. Por que eu vou fazer isso em assistida? Eu aprendi a vida inteira que eu não posso medir complacência em assistida, então por que eu vou fazer pausa ins? Mas a gente não está medindo complacência aqui. Então, aquele platô que a gente vê da PMI nem deve ser usado para medir complacência. Então, sempre que a gente for medir mecânica pulmonar, o esforço do paciente não pode estar na jogada, tá? Então, esse ventilador, se vocês perceberem, a gente fez o tempo todo em pressão controlada. Porque agora a gente pode usar essas duas medidas, tanto na fase controlada, quanto na fase assistida da ventilação, mesmo em modos controlados. O que a gente aprendeu também? Que a gente só precisava avaliar a drive pressure no modo controlado. Não dá para avaliar a drive pressure no modo assistido. Dá para ver, principalmente porque a gente conseguiu fazer o platô aí. E aí é nesse âmbito... São coisas diferentes. Exatamente. Uma é dinâmica e outra é estática. Mas ela ainda nos dá informação sobre o processo de lesão pulmonar ao qual o paciente pode estar sendo submetido. Então, onde é que está a driving pressure, que na verdade a gente tem que se preocupar com esse paciente? Aqui no meio do caminho. Então, aqui no meio do caminho, a gente tem a nossa driving pressure. E aí a gente vai tentar pensar em ventilação mecânica protetora, exatamente fazendo essas duas avaliações, como o Éder falou, e traçando a melhor estratégia de ventilação mecânica protetora para esse cara. E por que é importante avaliar a driving pressure? Aí, a ideia é pensar assim, olha, o que a gente vai fazer com essas medidas de esforço e como isso pode resultar em dano pulmonar para o paciente, né? O professor Gattinoni, ele veio com essa ideia do Mechanical Power e para tentar entender assim, olha, a ideia dele era pegar todas as variáveis que importam, PIP, pressão de platô, pressão de pico, frequência respiratória, driving pressure, e incorporar num único índice. Só que, olha só o que é o Mechanical Power de um modo geral. A gente tem uma força que é despendida para o pulmão, o componente estático é a PIP, o componente dinâmico é a driving pressure, e o resto é a resistência do sistema respiratório. Olha, eu estou usando uma pressão controlada de 15 e está dando uma driving pressure de 10, 5 centímetros de água ficaram em algum lugar do componente existivo ou não houve tempo suficiente para a pressão equalizar. Então, na verdade, de todo componente que existe aqui, o único que chega no pulmão, e o próprio professor Gattinoni descreveu isso e lançou a bola, é na verdade a driving pressure. De tudo que a gente tem dentro do Mechanical Power, a PIP só entra uma vez. Quando eu aperto o botão de ligar o ventilador, entra a PIP. Beleza. Aquela primeira PIP foi driving pressure. Depois, a PIP é fixa. Do cálculo do Mechanical Power, isso aqui nem entra. Depois, eu tenho a driving pressure dentro do Mechanical Power e eu tenho o componente resistivo. O componente resistivo chega no alvéolo? Não chega. Então, a única coisa que chega é a driving pressure. Aí você pega todos os componentes do Mechanical Power, a única coisa que importa é a driving pressure dentro do próprio Mechanical Power. Porque isso não chega dentro do pulmão do paciente. Mas a gente começou a usar isso na beira do leito com um limite de corte de 17 joules por litro. Os ventiladores começaram a incorporar isso também. Então aqui a gente consegue ver na tela do Brina que ele mede o Mechanical Power também ciclo a ciclo. Aquela equação super complexa que o professor Gattinoni fez, que ninguém calcula na beira do leito, agora incorporado na dinâmica do ventilador mecânico, nos ajudam de diferentes formas. Então, do mesmo jeito que a gente falou assim, olha, a PMI complementa a POC. Elas me dão a garantia. Não é que você não vai usar o Mechanical Power, é que você vai usar ele associado também à Driving Pressure. Sabendo que a Driving Pressure está mais relacionada ao componente dinâmico e o Mechanical Power mais relacionado ao componente estático, a interpretação dessas duas informações ao mesmo tempo na tela do ventilador me dão mais certeza de que esse paciente pode estar numa ventilação mecânica protetora ou não. Uma coisa bacana que o Brina começou a fazer foi, além do Mechanical Power, ele conseguiu criar um conceito que seria do Elastic Index. O Elastic Index seria exatamente a relação entre a driving pressure e a frequência respiratória. Apenas para ficar um momento de reflexão, para vocês não dormirem hoje à noite, a pergunta é, o que a gente tem de
de mechanical power proposto pelo professor Gattinoni, de verdade, a gente pode chamar de power baseado no conceito físico. Vamos imaginar o seguinte, você acordou e você foi aguar a planta lá do seu jardim, ou enfim, de alguma planta que você tem. Quando você ligar a torneira, vai sair uma água pela mangueira. E essa água vai ter, se você liga a torneira mais forte, ela vai sair com mais força, se você liga a torneira mais fraca, vai sair com menos força. Existe um fluxo de água passando por essa torneira, que a gente vai medir em quê? Em litros por minuto. Mas se você pegar essa água e ao mesmo tempo colocar dentro de um balde, e você contar durante 1 minuto, vai ter um volume lá. E qual é o volume que vai ter aquilo dali? Foi uma quantidade de litros durante 1 minuto. Percebam que um é a quantidade de fluxo que está passando, e o outro é a quantidade de água que se acumulou no balde. Fisicamente, o power transferido para o sistema respiratório é a transferência de energia. Mas pela forma proposta pelo professor Gattinoni, é exatamente a quantidade de energia que foi acumulada no sistema respiratório e não transferida. E aí o Edu, ele fez um paper publicado em 2021, o professor Eduardo Leite, publicou um paper em 2021, muito bacana, que explica um pouco sobre isso. Uma ideia muito legal é pensar assim, olha, quando que a minha driving pressure pode estar protetora e o meu mechanical power não está protetor? Em que situação? Quando a frequência respiratória é alta. Porque não são os únicos 2 componentes dinâmicos. O driving pressure não avalia a frequência respiratória. O mechanical power, que é a transferência de energia, acontece somente através da driving pressure e através da frequência respiratória. De todo aquele cálculo complexo que ele tem, as únicas coisas dinâmicas aqui são a driving pressure e a frequência respiratória. Então, quando que o mechanical power vai estar acima de 17 e a minha driving pressure vai estar abaixo de 15? Quando eu tenho uma driving pressure baixa, mas uma frequência respiratória alta. Então, por isso que essas duas coisas se complementam de certa forma. Quando o Edu criou o Elastic Index, ele decompôs todos os mecanismos do mechanical power. Ele pegou cada um deles para entender o que importava. E é exatamente isso que a gente falou. O que sobra? Volume corrente não serve para nada, a gente sabe disso há muito tempo. PIB, componente estático, a gente falou agora há pouco. Pressão de platô também não importa. O que importa? A distensão dinâmica do pulmão, que é a driving pressure, o quanto você usa de força para gerar cada ciclo respiratório desse, não o quanto está entrando em todo o sistema, mas o quanto está chegando aqui, e o número de vezes que você faz isso. Então, quando o Gattinoni descreveu o mechanical power e ele descreveu energia, ele precisava usar 2 coisas, a driving pressure e o número de vezes que a driving pressure entra. Isso é energia, isso é transferência de energia. Os outros componentes todos são estáticos, eles não transferem energia. Só quando você aperta o botão de ligar o ventilador pela primeira vez. Imagina que você, por exemplo, está com um clipe e você vai quebrar aquele clipe, aquele pequeno arame que está na sua mão. O que é que você faz? Você dobra para um lado, quebra, não faz. Mas quando você começa a dobrar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, esse clipe acaba quebrando. É exatamente o que a frequência respiratória faz. E aí, nesse artigo, o professor Eduardo, ele sugeriu uma relação de que a driving pressure ela tem um poder lesivo do sistema respiratório 4 vezes maior do que a frequência respiratória. Foi através dessa análise que a técnica ela anexou ou adaptou isso daí e criou exatamente o conceito que seria o Elastic Index. Olha que legal, porque o Elastic Index ele não tem um valor de referência. Ele aparece aqui no ventilador da técnica, vocês estão vendo agora como 68, mas ele não tem um valor de referência. Beleza, então como a gente usa? Cadê o ensaio clínico economizado, aquela coisa toda? Como que a gente usa isso? A ideia é entender assim, se você fez um ajuste no ventilador e você aumentou o Elastic Index e você quer manter a ventilação protetora, o seu ajuste não foi bom. Se você tem como referência 68, a gente faz um ajuste no ventilador e o Elastic Index cai, o seu ajuste foi bom. Porque você está conseguindo manter uma troca gasosa eficiente com uma menor transferência de energia. Então, o Mechanical Power, ele representa a transferência de energia de todos os componentes. O Elastic Index representa a transferência de energia de tudo que é dinâmico do ponto de vista de transferência de energia do ventilador para o pulmão do paciente. Mesmo conversando com o Edu, que foi quem criou o índice, ele falou que a ideia não é usar como ponto de corte, é usar como referência para ajustar um parâmetro antes e depois. Então, por isso que o Brina tem isso dinamicamente na tela dele. Eu tenho esses parâmetros, se eu diminuir a pressão controlada, alguma coisa vai acontecer com o Elastic Index. Se ele caiu e o paciente mantém uma troca gasosa adequada, o meu ajuste foi bom. Agora, se eu aumentei a frequência respiratória e o Elastic Index aumentou, talvez o meu ajuste não tenha sido o melhor possível. A gente termina voltando em tudo aquilo que a gente falou no início. Assim, o mais importante é monitorizar. Cada vez mais a tela do ventilador está ficando cheia de informação. E essas informações a gente precisa agregar uma a outra e nunca usar isoladamente para conseguir trazer o que a gente tem de melhor para o paciente nesse processo. Parar de querer buscar um número mágico. Então, assim, qual é o valor de referência do Elastic Index? Como o Éder falou, a variação é que diz. Quem foi que disse em algum lugar que a driving pressure deveria ser 15? Tem aquele gráfico lá do paper do professor Marcelo, mas em nenhum momento está escrito lá que a driving pressure tem que ser 15. É aquele velho conceito de que se aumentar, piora, e se diminuir, ele acaba melhorando. Isso é fantástico, porque se vocês pegarem o paper da driving pressure hoje e lerem o paper, não está escrito em nenhum lugar
que a driving pressure precisa ser mantida menor que Tarefa 15. de casa. A gente que leu e interpretou que quando você olha aquele gráfico mais importante, quando chega no 15 começa a ultrapassar o 1 e o risco de morte aumenta. Isso ficou popular. Mas se você perguntar para quem descreveu o paper e quem escreveu o paper, ele vai provavelmente dizer que a driving pressure tem que ser menor que 12, e não 15. Isso é só uma interpretação da literatura que a gente fez quando leu o paper. Mas lendo lá isso não está escrito. Tem que ser menor que 15. Por isso que monitorizar o paciente é uma coisa tão importante. O mais importante de tudo é individualizar. Como é que a gente individualiza? Com monitorização. Quanto mais monitorização tem, mais complexo fica, mas a ideia é que o melhor seja o desfecho do paciente. O que a gente quer passar para vocês é, se vocês têm um cateter esofágico, se vocês têm uma máquina que te dá uma linha de pressão que te permita fazer esse tipo de avaliação, faça. Ela vai te dar informações absurdas. Você pode avaliar a sincronia, você pode fazer uma avaliação da PIP, você tem muitas coisas que vão te ajudar através do cateter esofágico. Se você não tem, você tem como monitorizar o esforço ventilatório no teu paciente de ventilação assistida. Não é só na controlária que a gente tem que se preocupar. O paciente começou a acordar, a gente começa a entrar na fase cinzenta, do lado escuro da ventilação mecânica assistida, que é, inclusive, a tese de doutorado do Éder, que é a possível lesão feita através da própria contração muscular. Então, vamos avaliar, vamos individualizar os nossos pacientes na ventilação mecânica controlada, na ventilação mecânica assistida também, porque o pulmão sofre e o músculo sofre também com isso, tá?